Olá, olá, olá! Vamos falar hoje sobre a estrutura básica para o texto dissertativo argumentativo, modelo Enem. Muito importante que o óbvio seja dito, e às vezes é bom o óbvio ser dito e relembrado de tempos em tempos, né? O texto dissertativo argumentativo é nada mais é do que um texto que você tem o objetivo de persuadir, ou seja, convencer alguém sobre a sua opinião. E dentro do Enem, você tem sempre um problema da sociedade brasileira que você precisa argumentar, defender um ponto de vista e trazer uma proposta de intervenção. Então, quando a gente está falando sobre Enem, é isso, esse é o seu objetivo, argumentar, persuadir o seu leitor a concordar com você sobre o seu posicionamento a partir dos seus argumentos e chegar lá na proposta de intervenção, demonstrando que você entende questões importantes da sociedade brasileira e é capaz de, sem ferir os direitos humanos, resolver aquele problema ou dar um encaminhamento para ele. É óbvio que nenhuma banca está esperando que você, nem corretor, espera que você traga a paz mundial ali, a solução de todos os problemas. Então, é apenas enunciar que você consegue pensar sobre esse problema de maneira crítica dentro da sociedade brasileira e dar um direcionamento aí de como poderia ser encarada essa questão, ok? Vou compartilhar a tela aí com você, para você acompanhar o meu raciocínio aqui da estrutura. Então, para começar o texto dissertativo argumentativo modelo Enem, é importante ter 4 parágrafos. Introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, que é a sua argumentação, e a conclusão. Muito importante que tenha essa estrutura. Professora, posso fazer 3 parágrafos? Posso fazer 5 parágrafos? Pode, meu anjo, pode. Mas o mais seguro, o que geralmente os corretores são treinados para observar, é essa estrutura com a introdução, 2 parágrafos de argumentação, proposta de intervenção ali na conclusão, retomando a tese e fechando a argumentação. Então, é isso que se espera de você. Se você for fazer alguma coisa muito criativa, saiba que talvez não seja tão seguro. Então, vamos aqui entender o básico antes de tentar outras possibilidades. Na introdução, muito importante que você traga contextualização, que você apresente o problema, né, o seu entendimento do problema, problematize a questão e traga a sua tese, que nada mais é do que seu posicionamento dentro do entendimento que você teve sobre aquela questão que o Enem trouxe no tema. Importante, quando você estiver lendo a coletânea, os textos motivadores da proposta de redação, vá anotando do lado as palavras que mais se repetem, entre os textos, o campo semântico que se estabelece ali dentro daquele tema. Quando você estiver fazendo o seu texto, dá sempre uma olhada nessa lista de palavras que você elencou durante a leitura, para ver se você está usando palavras que têm a ver com aquilo ali que você colocou quando você leu a coletânea. Porque se você não estiver usando aquele tipo de palavra, digamos assim, significa que ou você está tangenciando ou saindo do tema de vez. Então, muito importante para evitar esse tipo de coisa no texto é ter esse entendimento já no começo e não sair dele durante a escrita do texto. Quando você está fazendo a introdução, contextualiza, apresenta, problematiza, faz a tese. Básico, isso aqui é muito importante. Se você tiver, digamos assim, espaço no primeiro parágrafo para enunciar quais são os argumentos que você trabalhará nos próximos parágrafos, é bem interessante, porque dessa forma você ganha, digamos assim, pontinhos no projeto de texto. Não parece que você está escrevendo a torta direito que vem na sua cabeça. Há um planejamento, e isso é muito interessante dentro da proposta do Enem. Ok, então, depois da introdução feita, você vai fazer os seus parágrafos de argumentação. Então, o objetivo no texto dissertativo argumentativo é dissertar, argumentar, para persuadir o seu leitor a concordar com a sua opinião, com o seu posicionamento diante daquele problema, daquele tema. Então, no desenvolvimento, é muito interessante você usar a estrutura do tópico frasal. Então, resume o argumento, traz uma explicação do seu ponto, né? Traz os argumentos possíveis que você elencou para defender o seu posicionamento, traga repertório que pode ser amplo, né? Pode ser seriado, pode ser livro, pode ser pesquisador, cientista, antropólogo, sociólogo, filósofo, economista, dados do IBGE, Constituição é muito interessante, coisas de lei, digamos assim, né? São bem interessantes como repertório. E sempre ver se você, quando você traz o repertório, não apenas joga aquele repertório ali,
faça com que ele converse com o seu argumento, com o tema, e que ele fique ali, digamos assim, coeso, coerente com o que você está dizendo, para ele não ficar uma coisa jogada. Acontece muitos alunos falarem, nossa, esse filme, esse seriado, esse autor, esse livro que eu li, faz todo sentido com o tema. Aí você cita aquilo, e aí você apenas faz uma citação, não desenvolve de que forma aquilo conversa com o que você está argumentando. E aí você perde muitos pontos quando acontece isso. Você coloca um repertório jogado ali, você perde bastante. Cuidado com esse ponto. Terminou o desenvolvimento, vamos para a conclusão, que é um ponto bem, bem importante para a proposta do Enem. Então, você vai ter, é bem interessante, você retomar a tese no começo do seu último parágrafo, digamos assim, e trazer a proposta de intervenção. A proposta de intervenção é uma forma de, digamos assim, encarar o problema para que haja uma solução ou um início de solução. O Enem, de novo, não está esperando que você resolva o problema do Brasil, né? Um problema específico ali do Brasil. Ele quer apenas que você seja um cidadão crítico e consiga pensar sobre aquela questão. Então, traga possibilidades. Esses 5 pontos precisam aparecer no último parágrafo, tá? Quem vai fazer a proposta de intervenção que você está pondo? O que será feito, quais ações? Como o meio, modo que isso vai ser feito? Para que a finalidade que aquilo vai ser feito, ou não tem finalidade nenhuma, não adianta fazer, né? Então, qual é a finalidade? E um detalhamento. Esse detalhamento também é um ponto bem crítico, depois eu vou trazer outro vídeo específico sobre ele, tá bom? Então, quem vai fazer, o agente, qual é a ação, o modo, a finalidade e o detalhamento. Precisa aparecer esses 5 pontos no seu último parágrafo. Professora, posso colocar ele nos outros parágrafos? Pode, meu anjo, mas se espera normalmente que esteja na conclusão. Então, vamos tentar ficar no seguro se você está começando agora a fazer a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Vamos tentar conseguir boas notas assim, na estrutura básica, antes de tentar inventar roda, fazer outras possibilidades. Eu sempre acho mais seguro dessa forma. Domina aquilo que é o básico, para depois você extrapolar e, de repente, ser criativo. É uma possibilidade, por que não? Bom, é isso que eu tinha para dizer sobre a estrutura. Introdução, parágrafos de argumentação, desenvolvimento e, por último, a conclusão. Precisa ter isso, texto dissertativo argumentativo, modelo Enem. Quem é meu aluno vai receber esse texto aqui para poder revisar. 2 atividades dinâmicas para poder treinar como fazer a tese, entender o passo a passo dessa estrutura. E um texto para poder ler, fazer a interpretação ali e fazer um esqueminha. Se você não é meu aluno, entre em contato. Se você é meu aluno, não esquece de mandar lá no WhatsApp para poder corrigir, tá bom? Tchau, tchau.